Barreiras. Apoio Caixa. Crédito com as melhores taxas do mercado. Olá, o Sem Barreiras está no ar. O programa de quem não fica em casa por causa de uma deficiência. Oi, gente. Vocês já viram aqui no Sem Barreiras aquele americano maluco que desafiava a lei da gravidade com sua cadeira de rodas, o Aaron Forgan? Veja aí umas imagens dele. E não é que tem brasileiro que faz isso também? É isso mesmo. Te cuida Bob Burnquist. Hardcore Sitting, um esporte radical que surgiu na Califórnia e hoje pode ser aqui no Brasil a esperança para muitos portadores de deficiência que desejam sentir o coração bater mais forte. No Hardcore Sitting, a cadeira de rodas toma o lugar do skate. Drop, batida, salto, corrimão. O paratleta, se tiver coragem como Júnior e Adriel, pode fazer tudo o que um skatista faz. Pablo é o responsável por tudo isso. O psicólogo esportivo que trabalhava com o surf e com o basquete se encantou com a possibilidade de uma nova forma de inclusão social através do esporte adaptado e trouxe para o Brasil o Hardcore Sitting. A cadeira veio do basquete e foi adaptada. Só que ela tem essa parte aqui de baixo, ó. Esse aqui a gente chama de anti-tip, que é feito justamente para o atleta não cair de costas. A gente está adaptando para eles começarem a ter um conhecimento de que é o esporte, para a gente assim conseguir fazer uma cadeira específica. Medo de cair é algo que definitivamente eles não têm. Onde você cai? Nós levantamos. Nós levantamos e vamos de novo, porque cada vez que você cai é mais da hora, você quer ir mais, mais, mais. Não tem explicação, a adrenalina é 1000. Toda hora é tombo, mas é bom que o tombo a gente vai aprendendo a levantar. Então quanto mais o tombo, mais a gente aprende a levantar. Como se não bastasse descer a rampa, eles se arriscam no corrimão. Adriel é mais experiente na manobra. Júnior vai tentar pela primeira vez e na frente das câmeras. E ele consegue! Que lição você tirou do Hardcore Sitting para sua vida? Há muitas. Principalmente a coragem, né? Coragem, determinação, garra, força. Isso daí aprendi muito. Muito na possibilidade. Aprendi muito com isso. Minha maior gratificação é ver que eles estão saindo de casa e estão colocando as caras na rua, que é muito difícil pegar o deficiente na rua. Eles vivem atrás de uma televisão e a lição é essa, tirar as pessoas de casa e fazer com que elas fiquem muito mais felizes. Radical. Agora o Sem Barreiras fica mais tranquilo, calminho, relaxado. O Pedro Moraes descobriu as habilidades de massagista justamente quando ele não podia treinar por conta de uma lesão. Agilidade ele já mostrou que tem de sobra. No atletismo é especialista em prova de velocidade. Já participou de várias competições internacionais e a deficiência visual não foi empecilho para as conquistas. No Parapan do Rio em 2007 ele foi medalha de ouro e também garantiu uma de prata. No mesmo ano também subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial. E a lista de vitórias é grande, mas o exemplo de superação vai além. Da pista para uma sala de fisioterapia. O paratleta Pedro César tem provado que, além de ser bom no atletismo, tem uma outra habilidade. Agora com as mãos. Há 5 anos ele se dedica à massoterapia e concilia o esporte à nova habilidade. Ele tem apenas 7% da visão do olho esquerdo, resultado de um glaucoma congênito. Enxerga apenas vultos
E é assim desde que nasceu. Mas ao longo do tempo descobriu um grande aliado. E hoje, a habilidade com as mãos faz sucesso. Depois que eu comecei a fazer as massagens, eu não quero mais mudar. Pedro teve que se afastar das disputas por causa de uma fratura no pé, mas o atletismo ainda ocupa o primeiro lugar no coração dele. Nas pistas, os treinos ainda são leves, porque ainda está em fase de recuperação, mas já está de olho nos próximos desafios. Em outubro de 2008, eu passei por uma intervenção cirúrgica da tíbia, né? Acabei operando as duas, né? Prazo médio de recuperação, de retomada, a performance, a boa performance de competição é em torno de 1 ano, né? Mas estou sentindo bem melhor já e já está dando para fazer alguma coisa. Já tive uma tendinite patelar aí, mas está recuperando também por causa do pós-cirúrgico, né? Então é um trabalho que a gente tem que fazer com bastante cautela. Na adrenalina das competições ou na tranquilidade da massagem, ele mostra que o maior desafio é superar os limites do preconceito. A Confederação Brasileira de Desportos para Cegos estimula os talentos que já são conhecidos em todo o mundo. O esporte tem efeito terapêutico e melhora a qualidade de vida de quem tem uma deficiência visual. A reportagem foi exibida no programa Ação, de Serginho Groisman, na TV Globo. Estes atletas superam as barreiras do esporte e do preconceito. Nós estávamos habituados a vermos aí no passado as pessoas associando deficiência, a doença, a infelicidade. E esporte, como é o caso da cultura, também demonstram o outro lado, entendeu? Das possibilidades que nós temos de felicidade, de cidadania verdadeira. Davi trabalha há 25 anos para promover o esporte entre os deficientes visuais. Ele é um dos fundadores da Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, a CBDC, que organiza as competições oficiais no Brasil. Nós temos muito ainda o que fomentar, muito o que trabalhar, porque nós temos no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Mário também é um pioneiro. Ele foi o primeiro deficiente visual do Brasil a cursar Faculdade de Educação Física em 1986. A nossa dificuldade era tentar mostrar para o público, para a sociedade, que era possível, que existia o futebol praticado por cegos, que o atletismo era viável, e naquela época nós sempre tínhamos, no mínimo, a desconfiança. O futebol de 5 é uma modalidade paralímpica. Os jogadores se orientam pelo som da bola. Depois que eu comecei a praticar o futebol, eu vou na rua e tem um obstáculo, automaticamente eu desvio do obstáculo. A habilidade que eu ganhei aqui no esporte eu utilizo para me locomover na rua. A maior indicação para o judô, para o deficiente visual, é pela questão do equilíbrio. Tem muito deslocamento, desequilíbrio, né? Então a percepção do atleta melhora muito, né? Isso daí na vida do atleta deficiente visual ou do atleta cego, isso daí é essencial. A judoca Lúcia é tricampeã brasileira e no último Pan-Americano no Rio conquistou a medalha de bronze. Mas primeiro teve que vencer a superproteção da família. Eu fui proibida de praticar o esporte, né? E eu comecei a fazer judô escondida e fui para uma competição no Rio de Janeiro escondida, minha primeira competição como para-atleta, no caso, né? E fui campeã. Tinha aquela imagem do coitado, vamos devagar, ele não pode. E a gente, com os estudos, com conhecimento melhor, a gente viu que eles são pessoas comuns. Eles podem treinar tranquilamente, eles aguentam a carga de treinamento. E pelo contrário, muitos deles são muito mais disciplinados que o atleta convencional. No atletismo, os competidores são divididos em 3 categorias. O B1 é aquele que não vê nada e necessita do guia para estar correndo com ele. O B2 é o atleta que tem a opção de correr ou não com guia. Tá? Ele tem uma porcentagem de visão seguindo os protocolos médicos, né? E o B3, ele não pode correr com guia. Ele é quase um vidente. Vidente, no meio do esporte de deficiente, ele é conhecida a pessoa que vê total, né? Roberto corre sem a ajuda de um guia. A autoconfiança veio com a prática esportiva.
fazia nada, né? Eu saía pra rua com medo de ser atropelado, eu tinha dificuldade em casa. Hoje eu tenho locomoção independente. Quando você está aqui em cima, você não tem deficiência, você é um atleta. Quando eu estou no tatame, eu sou uma judoca. Antes que eu não andava, hoje eu corro, né? O Sem Barreiras dá uma paradinha, vai para o primeiro intervalo. E no próximo bloco você vai ter uma aula com o professor Luiz Araújo, lá do Recife. Fica aí que vale a pena. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Com o crédito da Caixa, você pode mudar o que quiser. Crédito certo e com as melhores taxas do mercado é na Caixa. Ele está de volta ao Sem Barreiras, é nosso sócio já, o Daniel Dias. Pois é, só que hoje nós não vamos falar nem de recordes, nem de medalhas. Vamos falar de música. Gabriel Ramos. Não são imagens de arquivo. Daniel Dias trouxe para Brasília as principais conquistas da carreira. As 9 medalhas das Paralimpíadas de Pequim e o Prêmio Laurels, troféu que ganhou status de Oscar do esporte. Ele foi eleito no mês passado na Inglaterra o melhor para-atleta de 2008. Inseparáveis. É os meus brinquedos agora, né? Aonde eu vou, eu tô levando isso aqui sim. Além da piscina, Daniel tem outra paixão, a música. E ele está aqui dentro, atrás dessas 2 portas, que são usadas para abafar o som da bateria. Daniel não tem uma banda, mas aos domingos toca na igreja. É baterista de fim de semana. Nem a bateria, eu tentei tocar teclado, mas aí faltaram dedos, né? Aí eu tentei na bateria, minha mãe fez a adaptação para mim e hoje eu toco bateria. A bateria veio antes da natação, mas foi ficando cada vez mais difícil conciliar o esporte e a música. Não tenho banda, mas eu fiz 1 ano de aula e aí eu já comecei a nadar, né? Então tentei continuar os 2, mas aí não deu certo e aí eu deixei de fazer aula para poder nadar. Graças a Deus eu fiz isso. Tem técnica, tem dinâmica e tem ouvido, que é das coisas mais importantes para o músico. Baterista e nadador. A semelhança. E ao mesmo tempo você tem que estar com o movimento com a mão e com o pé diferente, né? E na natação, às vezes é isso, o pé está diferente e o braço está em outro ritmo, né? Então, tem um pouquinho a ver, sim. Então, a gente tenta isso ajudar um pouco na bateria e na natação também. Daniel leva a vida assim, tocando bateria, nadando e sorrindo. O catarinense Soelito Gor conquistou o título mundial de ciclismo paralímpico na cidade de Bogonho, na Itália. Gor faturou uma medalha de bronze na prova contra o relógio e uma de ouro na prova de estrada. Foi o melhor resultado brasileiro nesse tipo de competição.
Carla, a gente está vendo uma renovação nessa geração paralímpica incrível, né? Todo dia surgindo gente nova, gente boa, botando esporte lá para cima, isso é legal, né? Em toda a competição são recordes sendo batidos e novos talentos surgindo. E vamos conhecer a história de 2 deles. Didil é apelido de infância, afinal o nome é bem complicado. Livingston. É bom deixar Livingston, porque é diferente, ninguém tem. Ser diferente nunca abalou a confiança deste velocista de 19 anos, mesmo na infância, quando ficou cego. Eu tinha 8 anos, estava indo para a escola, na calçada, aí o rapaz subiu na calçada correndo atrás de pipa de moto, aí foi, me atropelou, perdi a visão. Aí os amiguinhos podiam pensar, pô, ele não enxerga, ele não vai poder brincar com a gente, mas foi totalmente diferente. Em vez de eu perder amigos, eu ganhei. Com Viviane foi amizade à primeira vista, sem que um pudesse ver o outro. Vivi nasceu com glaucoma, herança genética dos pais que também não enxergam. No esporte é classificada como B3, tem visão parcial e corre sozinha. O atletismo uniu os dois desde as primeiras risadas. Eu adoro rir, gente. Tem horas que eu não consigo parar de rir. Eu adoro rir. Minha vida é rindo. Ainda mais quando ele tá em cima do pódio, ele bota o dedinho na boca e começa a dançar. E ele é muito palhaço. Se eu ficar sério, eu não consigo concentrar. Juntos, eles disputaram em julho o Mundial de Jovens para Cegos em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Didil disputava o evento pela 3ª vez. Chegou como favorito e conquistou 3 ouros. Vitória nos 100 e nos 200 metros rasos, além do salto em distância. A prova que eu mais gostei foi os 100 metros, que eu baixei bastante meu tempo. O Mundial marcou a estreia de Viviane em campeonatos internacionais. Com apenas 13 anos, a carioca foi a grande surpresa ao vencer as 3 provas que disputou: 100, 200 e 400 metros. A Viviane começou muito cedo e de um nível muito bom. Lembra sim a história da Adri, que começou com 3 anos na primeira competição internacional e foi durante muito tempo o parâmetro do Brasil no Paralímpico. Acredito que a Viviane é um diamante bruto. Ela está correndo muito, mas ainda está muito iniciante, tem só 3 meses de treino. Assim, eu não me atrevo a pensar, a limitar onde ela pode chegar. Eu acho que ela pode ir muito além do que muitas pessoas esperam. Fábio Dias é guia de Felipe Gomes há 6 anos e também ensina atletismo para 32 deficientes visuais no Rio de Janeiro. Ter Felipe no grupo é um grande incentivo para os mais novos. Sou amigo deles, brinco normal, mas na hora do treinamento é sério e eu acho que eles aprenderam com isso. Tem que levar a sério porque aquilo ali vai levá-los a uma competição internacional até chegar para a Olimpíada, como eu já cheguei, né? O Felipe era muito fraternal com o Livingston e hoje eu vejo isso do Livingston para com a Viviane. Eles protegem muito um outro, eles têm uma aliança muito grande. Ele sempre me incentivou, cara, ele é um amigo muito, ele é um irmão para mim. Eu adoro muito ele, a gente tem uma amizade muito, muito legal mesmo. Eu me espelho na Viviane, eu acho que ela vai ser uma promessa aí que vai brilhar muito no futuro. Acho que Londres ela vai dar muito trabalho. Já dá para pensar em Londres, Vivi? Nossa, não sei, né? Vamos devagar. Se para Viviane os Jogos de 2012 parecem um sonho distante, para os medalhistas de Pequim a busca por melhores resultados já começou. No meeting paralímpico realizado no Rio de Janeiro, Terezinha Guilhermina mostrou que está correndo atrás. Eu gosto dessa disputa, eu acho legal que o Brasil tenha novos atletas. Isso é uma tranquilidade de saber que o esporte paralímpico não acaba na Terezinha. A competição internacional foi na pista do estádio Célio de Barros e reuniu cerca de 50 atletas de 9 países, além do Brasil. Recordista mundial entre velocistas cegas, Terezinha venceu os 100 metros guiada por Chocolate e presenteou Livingston com a medalha de ouro. Toda vez que vejo já falo para ele que esse personalidade de atleta pode ter muito, mas de campeão são poucos e ele com certeza tem personalidade de campeão. O buquê de flores ficou com Vivi. Tô tanto na torcida que eu tô presenteando. Mas a gente tem feito uma aposta de revelação de novos atletas e o Livingston já é uma aposta de longa data. O Livingston compete hoje na categoria mais forte do Brasil, onde tem Lucas Prado, Felipe, Daniel, e a Viviane vem numa aposta nova. E com 13 anos está vindo arrebentando, e em outras categorias está sendo a mesma coisa. Ou o pessoal melhora os resultados, ou não vão para Londres 2012. A responsabilidade não é só dos veteranos. Alain Fonteles, medalha de prata no revezamento 4 por 100 das Paralimpíadas de Pequim, com apenas 16 anos, sabe que não pode relaxar. Na disputa dos 100 metros rasos, o paraense biamputado baixou a própria marca em 42 centésimos, estabelecendo um novo recorde brasileiro. O difícil não é você chegar lá, o difícil é você se manter lá em cima.
Para você cair é da hora para outra, então eu vou treinar para conseguir me manter no topo sempre. Com 11 segundos e 54 centésimos, Alan desbancou Jeremy Singleton e Blake Lipper, 2 velocistas americanos treinados pelo brasileiro Joaquim Cruz, nos Estados Unidos. Como eu sou brasileiro, né, sempre sou selecionado para trazer os americanos. Dessa vez, 3 americanos foram convidados e me selecionaram mais uma vez para trazê-los. A presença de 20 atletas estrangeiros estimulou ainda mais os anfitriões. Um super desafio foi promovido e velocistas de diferentes países, classes e deficiências disputaram os 100 metros. Os brasileiros Terezinha Guilhermina e Antônio Delfino foram os campeões. O atleta quer ganhar, né? E quando tem um atleta estrangeiro, ele quer ter um gostinho especial, né? Vim confiante para obter esse resultado. Quando eu chegar, quero um grande presente. E uma camisa da seleção já vai caber bem nas minhas costas. Vai sim, Delfino. Vai cair tão bem quanto a medalha no peito. Seja aos 38, aos 19, aos 16 ou aos 13 anos, é bom ver um brasileiro vencer. Tem mais é que comemorar, mesmo que 25 anos depois. O Sem Barreiras está no sul da Argentina, em San Martín de los Andes. O Cerro Chapéu recebe mensalmente 50 mil turistas que vêm esquiar e andar de snowboard. E a gente descobriu aqui e vai mostrar agora no Sem Barreiras que esquiar não há limites. O seu Elvio aqui está com um esqui totalmente adaptado e ele vai esquiar pela primeira vez. Que tal esquiar? Como é poder esquiar? É lindo, porque te dá uma liberdade que não tem em outros esportes. Como é para você saber que acá... Como é saber que aqui tem este equipamento para poder esquiar, você que tem dificuldade? É como você disse, sem barreiras, ter a oportunidade de fazer isto porque é um esporte adaptado e podemos fazer totalmente livres, graças às pessoas que te ensinam as técnicas. Não há limites para esquiar. Eu já corri em cadeiras de roda, corri a São Silvestre, já andei a cavalo, já nadei e agora isso. É uma possibilidade para que vejam o que a gente pode fazer. É uma das possibilidades para que vejam que a gente lo pode fazer. O esqui adaptado é justamente para as pessoas com capacidade diferente, dificuldade na neve. São dirigidos por um instrutor que vai segurando o esquiador adaptado, manipulando a corda para direcionar o esqui. Vai manipulando a silla para darle certa direção ao esqui. Olá, Brasil! Aqui desde Bahia Blanca, na Argentina, uma forte saudação para o Brasil e para o programa Sem Barreiras. E para o programa Sem Barreiras. O programa está terminando e é hora de você se preparar para ter uma bela aula. Dá uma olhadinha nas histórias de vida que cercam o Luiz Araújo. Professor Luiz Araújo, mestre Luiz Araújo. Eu era de rua, era uma pessoa que eu dormia pelas calçadas. Hoje eu tenho tudo na minha vida. Quando aconteceu o acidente do meu filho, eu fiquei muito triste, né? Porque ele aconteceu com 15 anos e acabou para mim, tinha acabado a vida dele, mas não acabou. São 26 histórias que começam com sofrimento e terminam com esperança. E o que mais elas têm em comum? Um nome, Luiz Araújo, o professor Luizinho. Há 2 anos ele descobre talento onde menos se espera. Ela chegou aqui como uma pedinte, né, como qualquer moradora de rua. E a partir daí eu mostrei ela ao grupo, ela se interessou, começou a trabalhar conosco, né? Inclusive ela não tinha nenhuma identificação, nem a certidão de nascimento. Com a ajuda de outras pessoas nós conseguimos tirar essa documentação. Maria Quitéria da Silva, que veio pedir uma esmola, ganhou uma nova vida. Todo dia eu me ajoelho e rezo por esse professor, porque o que ele está fazendo por mim, ninguém faz não. Realmente foi teu anjo da guarda. Foi. Até hoje, eu agradeço muito. Eu agradeço muito ele, porque ele é meio que ser meu pai. Hoje Maria está entre para-atletas de alto rendimento que derrubam as limitações empurrados pelo professor. Ele que me incentiva a fazer melhor na competição. Incentivo é importante, mas não o suficiente. O fim de um convênio com o Ministério dos Esportes tornou tudo mais difícil. Nós temos profissionais como fonoaudiólogo, como psicólogo, assistente social,
um médico, né, a enfermeira Ana Nery, e hoje esses profissionais nós não temos aqui. O mais novo desafio é conseguir um ônibus para levar o grupo a Natal, onde acontece uma competição neste fim de semana. Tenho fé em Deus, aquele lá de cima que eu vou trazer, não só medalha, um índice para o brasileiro, né, que é a nossa expectativa. Medalha, índice e também autoestima, desenvolvimento. Roberto Jorge já não precisa de cadeira de rodas para se locomover. O esporte tem sido um tratamento eficiente. A dedicação do professor só não supera a de Dona Maria José, que acompanha o filho em todos os treinamentos. E hoje eu vejo meu filho um atleta, né? Viajando. É uma coisa maravilhosa, né? É a melhor coisa que Deus pode ter deixado na minha vida. É o quê? A minha paixão nesse mundo. Enquanto eu tiver ela, eu jogo no céu e agradeço muito a Deus. Porque quando eu perder ela, eu vou ficar sem guia. Quem é que vai me guiar? O programa fica por aqui. Escreva pra gente. sembarreiras@globo.com. Tchau. Tchau, tchau. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você.